Olá! Na contabilidade fria da minha vida, existem passivos, ativos e existe o sagrado. A Siqueira Logística é o meu império, mas o sangue é a minha religião. Quando o meu irmão caçula, Arthur, faleceu num acidente de carro há 8 anos, uma parte de mim morreu no asfalto molhado daquela rodovia. Ele não tinha a minha vocação para os negócios. Era um arquiteto sonhador, um pai amoroso que deixou para trás um casal de gêmeos de 10 anos, Pedro e Sofia. No dia do velório, enquanto a chuva caía sobre o granito do cemitério, eu fiz uma promessa silenciosa diante do caixão dele. Eu serei o escudo daquelas crianças. No dia seguinte, reuni os meus advogados e criei 2 fundos fiduciários, trusts, irrevogáveis no exterior. 5 milhões de reais para cada criança. O dinheiro estava investido em títulos soberanos de baixo risco. A regra de saque era férrea, blindada por contratos internacionais. O dinheiro só poderia ser tocado quando Pedro e Sofia completassem 21 anos, ou, em casos excepcionais, para cobrir despesas médicas de emergência e mensalidades de universidades de elite, Ivy League. A única pessoa autorizada a gerir essas aprovações e solicitar os resgates emergenciais era a mãe deles, a minha cunhada, Valéria. Eu cometi o erro de subestimar a ganância de uma viúva deslumbrada. 8 anos se passaram. Valéria sempre foi uma mulher que vivia na fronteira entre a classe média alta e a necessidade patológica de pertencer à elite bilionária. Aos 49 anos, ela gastava a pensão poupuda que o meu irmão deixou e que eu complementava em clínicas de estética nos jardins, bolsas Hermès e viagens para a Europa. Eu tolerava a futilidade dela porque ela mantinha os meus sobrinhos bem alimentados e em boas escolas. Mas na manhã de uma terça-feira, o meu departamento de Wealth Management, gestão de fortunas, acendeu uma luz vermelha no meu painel de controle. O diretor financeiro entrou na minha sala com uma pasta preta, o rosto pálido. Doutor Fernando! Os fundos fiduciários do Pedro e da Sofia. As contas em Delaware. O que tem as contas, Marcos? As crianças fazem 18 anos no mês que vem. Os fundos estão rendendo o esperado? Marcos engoliu em seco. Não, senhor. As contas estão vazias. O saldo combinado de 10 milhões de reais, mais os juros de 8 anos, foi liquidado e sacado ao longo dos últimos 18 meses. O saldo atual de ambas as contas é de $800. O ar sumiu dos meus pulmões. O sangue, que corria quente nas veias, transformou-se em chumbo derretido. Liquidados? A minha voz saiu num sussurro perigoso. O contrato exige a comprovação de despesas médicas ou educacionais para a Valeria sacar esse dinheiro. Quem autorizou as liberações? Ela enviou laudos médicos-chefe, dezenas deles, documentos carimbados por uma clínica na Suíça, alegando tratamentos experimentais caríssimos para doenças autoimunes fictícias nas crianças. O banco em Delaware, vendo as assinaturas médicas e o apelo de uma mãe, liberou as tranches de dinheiro. Foi uma fraude documental sofisticada, 10 milhões de reais. O futuro do meu irmão, a segurança dos meus sobrinhos, roubados não por um hacker russo, não por um banco falido, mas pela mulher que os deu à luz, uma mãe que falsificou doenças nos próprios filhos para esvaziar os cofres deles. Eu não liguei para a polícia. A polícia faz perguntas, bloqueia bens e vaza informações para a imprensa. Eu liguei para a secretária e pedi que ela chamasse Valéria ao meu escritório com urgência. 1 hora depois, Valéria passou pelas pesadas portas de carvalho do 50º andar. Ela usava um terninho branco de alfaiataria impecável e cheirava a um perfume francês que custava mais do que o salário de um motorista da minha transportadora. O rosto dela, esticado por fios de sustentação e botox, exibia uma expressão ensaiada de tragédia grega. Antes mesmo de sentar-se, ela começou a chorar.
Não um choro real, mas aquele pranto sem lágrimas, projetado para amolecer corações alheios. Fernando, me perdoa! Por favor, me perdoa! Ela soluçou, atirando-se na cadeira de couro à minha frente, cobrindo o rosto com as mãos cheias de anéis de diamantes. Eu não me movi. Continuei sentado, as mãos cruzadas sobre a mesa de vidro escuro. Eu recebi um alerta do banco, Valéria. Os 10 milhões dos meus sobrinhos evaporaram. O que você fez? Ela levantou o rosto, fungando delicadamente. Fernando, você precisa entender. O mundo mudou. Eu queria multiplicar o dinheiro das crianças. Eu conheci um corretor de investimentos genial, um menino brilhante da Faria Lima. Ele me convenceu de que deixar aquele dinheiro rendendo juros básicos de títulos americanos era uma burrice, que a nova economia era digital. Eu falsifiquei aqueles laudos médicos porque era a única forma de tirar o dinheiro do fundo para investir numa corretora de criptomoedas na Ásia. Eu fiz isso pelo futuro deles. Ela se inclinou para a frente, tentando usar a arrogância tecnológica contra mim, a arma clássica dos incompetentes. Você é um homem da velha guarda, Fernando. Você construiu o seu império com caminhões e asfalto. Você não entende a velocidade do mercado digital. O algoritmo prometia triplicar o valor em 2 anos, mas houve um crash, uma correção global do mercado asiático. A corretora faliu de um dia para o outro e o dinheiro derreteu. Nós fomos vítimas de um golpe cibernético. A culpa não é minha. Eu fui enganada. Olhei para o rosto dela. O desespero fingido, o uso da idade, velha guarda, para tentar desvalidar o meu julgamento. Ela estava me chamando de obsoleto na minha própria sala enquanto justificava o roubo do patrimônio dos filhos. Você está me dizendo, Valéria, a minha voz era um bisturi de gelo, que você fraudou documentos bancários internacionais, cometeu falsidade ideológica médica, sacou 10 milhões de reais do sangue das suas crianças e entregou tudo a um corretor anônimo na Ásia que sumiu com o dinheiro num crash de criptomoedas? Sim, foi uma fatalidade, Fernando. O mercado é cruel. Os jovens hoje operam assim. Nós perdemos tudo. Eu estou destruída. Como eu vou olhar nos olhos do Pedro e da Sofia no mês que vem, quando eles fizerem 18 anos? Fernando, você precisa cobrir esse buraco. Você é bilionário. Eles são o sangue do seu irmão. Você não pode deixá-los sem nada por causa de um erro do mercado. A audácia do parasita é fascinante. Ela não apenas confessou ter roubado os filhos. Ela estava, naquele exato momento, tentando me extorquir emocionalmente para que eu repusesse o dinheiro que ela perdeu, dobrando a aposta da própria sociopatia. Eu mantive a expressão morta. Não levantei a voz. Volte para casa, Valéria. Eu vou pedir aos meus advogados que avaliem a situação. Não fale sobre isso com as crianças. A memória do meu irmão não merece essa mancha prematura. Ela suspirou de alívio, achando que o velho dinossauro corporativo havia engolido a desculpa da volatilidade digital e que o talão de cheques ia ser aberto para salvar a honra da família. Ela se levantou, ajeitou o terninho branco e saiu da sala, secando lágrimas invisíveis. No momento em que a porta se fechou, apertei o botão do intercomunicador da minha mesa. Carlos, desça até o bunker e tranque a porta. Estou a caminho. O terceiro subsolo da Siqueira Logística é o coração da nossa divisão de inteligência cibernética. A temperatura controlada de 17 graus e o zumbido dos servidores eram o ambiente perfeito para uma autópsia financeira. Carlos, ex-investigador da Polícia Federal, e o meu cão de caça digital, estava diante de um painel de 4 monitores. Joguei o meu paletó na cadeira de metal. Carlos, a viúva acabou de me dizer que o dinheiro dos meus sobrinhos derreteu num crash de corretora asiática de criptomoedas. Ela diz que foi vítima da volatilidade do mercado moderno. Carlos soltou uma risada curta,
seca e desprovida de humor. Doutor Fernando, os golpistas adoram usar a palavra criptomoeda porque acham que ela funciona como um feitiço de invisibilidade para quem tem mais de 50 anos. Eles acham que nós não sabemos ler a blockchain. Carlos abriu uma série de gráficos de fluxo de dados na tela central. A sua cunhada sacou os 10 milhões ao longo de 18 meses. O Banco de Delaware, enganado pelos laudos falsos, transferiu o dinheiro para uma conta corrente padrão no nome dela aqui no Brasil. Mas o dinheiro não foi para a Ásia. Não houve fundo de investimento. Não houve crash. A matemática da blockchain é um livro-caixa público e eterno. Ela comprou o Bitcoin, sim, mas usou um mixer, misturador de moedas, para tentar lavar a origem. A burrice dela foi sacar essas moedas poucas semanas depois em uma corretora nacional. Nós rastreamos o IP e a conta de destino do saque final. O mapa na tela mostrou o fluxo do dinheiro convergindo para um CPF específico. Para onde foi o futuro dos meus sobrinhos, Carlos? Perguntei, a escuridão tomando conta da minha mente. Para a cama dela, chefe. Carlos abriu um dossiê digital na tela. A foto de um homem jovem apareceu. Ele não devia ter mais do que 25 anos. Corpo esculpido por anabolizantes e academia, dentes brancos de porcelana, cabelos loiros perfeitamente penteados e bronzeado artificial. O nome dele é Renan Ávila. Ele se intitula Personal Trainer e consultor de lifestyle. Na prática, ele é um gigolô de luxo para mulheres maduras da alta sociedade de São Paulo. A dona Valéria conheceu esse garoto há quase 2 anos numa academia nos Jardins, exatamente à época em que os saques das crianças começaram. Carlos começou a listar as despesas, cada item cravando um prego no caixão moral de Valéria. O dinheiro não sumiu no mercado. Ele foi materializado. Valéria comprou um Porsche Cayenne Turbo 0 km e colocou no nome do Renan. Ela comprou um apartamento de alto padrão, cobertura duplex, no bairro do Itaim Bibi, no valor de 6 milhões de reais, também colocado num fundo imobiliário fantasma gerido por ele. E o resto, cerca de 3 milhões, foi gasto em viagens de primeira classe para as Maldivas, Dubai e Paris. O garoto não trabalha. A sua cunhada está bancando o amante com o fundo educacional que o senhor criou para os filhos órfãos do seu irmão. A repulsa que senti naquele momento transcendeu o ódio humano. Era um nojo primitivo, uma mãe que sacrifica a prole para comprar os serviços sexuais e a atenção de um gigolô jovem. Ela olhava para o filho, Pedro, que desejava estudar engenharia no exterior, e mentia, dizendo que os tempos estavam difíceis, enquanto transferia o futuro do garoto para a conta de um amante clandestino. Onde eles estão agora, Carlos? Perguntei, a minha voz fria como o vácuo do espaço. De acordo com o Instagram público do Renan, eles acham que são invisíveis. Ele posta fotos dirigindo o Porsche e, coincidentemente, os nossos rastreadores mostram que, neste exato momento, o carro está estacionado na garagem subterrânea do apartamento dela. As crianças estão na escola. Os pombinhos estão comemorando a solução do problema, já que ela deve ter contado a ele que o senhor engoliu a desculpa do crash. Caminhei até a estante de equipamentos táticos no fundo da sala. Eu não quero apenas papéis bancários, Carlos. Papéis podem ser contestados por bons advogados chorando na frente de um juiz de família. Eu quero a confissão. Eu quero o som do escárnio dela. Eu quero a prova de que ela não sente remorso nenhum por destruir o meu sangue. Carlos abriu uma gaveta e tirou um pequeno dispositivo preto, não maior que uma caixa de fósforos. Rastreador GPS de nível militar, acoplado com um microfone omnidirecional de alta sensibilidade, ativado por voz, com transmissão em tempo real via rede de celular. A bateria dura 30 dias.
Perfeito. Descubra a placa do Porsche. Nós vamos fazer uma visita ao estacionamento dela esta noite. O parasita acha que o carro blindado o protege do mundo. Ele vai se tornar a própria câmara de confissão deles. Naquela mesma madrugada, a operação foi cirúrgica. O prédio de Valéria era de alto padrão, mas a segurança humana é sempre o elo fraco. Carlos conseguiu acesso à garagem subterrânea em menos de 3 minutos, através de uma clonagem de radiofrequência do portão. O Porsche Cayenne, negro do gigolô, estava parado na vaga VIP dela. Carlos deslizou por baixo do chassi, pesado, e fixou o rastreador magnético perto do eixo de transmissão, numa área onde o som da cabine reverberava pelo assoalho. 2 dias se passaram. Eu passei 48 horas ouvindo, do meu escritório, as conversas captadas dentro daquele carro. O nível de vulgaridade e sociopatia era nauseante. Renan, o gigolô, tratava Valéria com um misto de falsas juras de amor e comandos manipuladores de quem sabe que controla a carteira da vítima. E Valéria ria. Na tarde de quinta-feira, o áudio que eu precisava chegou com uma clareza cristalina. O carro rodava pela Avenida Europa. A voz de Valéria soou pelo alto-falante, criptografado na minha mesa. Amor, você tinha que ver a cara do Fernando. Eu juro, eu chorei tanto que quase estraguei os meus fios de PDO. O velho dinossauro engoliu a história da corretora de criptomoedas inteirinha. Ele acha que o mercado digital faliu a gente. Ele é muito antiquado, não entende nada de tecnologia. Ele vai cobrir os 10 milhões das crianças. Eu tenho certeza. O ego dele não vai deixar o sobrenome Siqueira passar vergonha. A gente tá livre, Renan. O dinheiro do Pedro e da Sofia já garantiu a nossa cobertura. E agora o titio rico vai repor a poupança dos pirralhos. Nós ganhamos na loteria 2 vezes. Renan riu do outro lado, o som do motor do Porsche acelerando. Você é um gênio, baby. A coroa mais esperta de São Paulo. Mas e o seu aniversário de 50 anos semana que vem? O coroa vai pagar a festa? Claro que vai. Ele não desconfia de nada. O evento vai ser no Salão do Fazano. 300 convidados. Eu vou ser a rainha da noite. Desliguei o áudio. Eu fechei os olhos e encostei a cabeça na poltrona de couro. A festa de 50 anos dela, um evento luxuoso que ela vinha planejando há meses, bancado, obviamente, com a generosidade da pensão. 300 convidados da alta sociedade paulistana. As amigas do clube, os cirurgiões plásticos dela, a família inteira do meu lado e do lado dela. E o mais importante, Pedro e Sofia, os meus sobrinhos, estariam na primeira fila para homenagear a mãe heroína. Ela queria ser a rainha da noite. Ela queria desfilar num vestido de grife na frente da elite de São Paulo, rindo internamente do velho dinossauro que financiava os crimes dela e o luxo do amante. A vingança, para ser perfeita, não pode ser entregue numa sala fechada. A escuridão acoberta a vergonha. A verdadeira justiça exige a luz mais brilhante, o palco mais alto e o público mais seleto. O sorriso que se formou no meu rosto não era de alegria. Era o rictus de um predador que acabou de trancar a porta da jaula pelo lado de fora. Apertei o botão do telefone. Carlos, prepare o pacote audiovisual, limpe os ruídos da gravação e sincronize com as fotos do dossiê do amante, os extratos da blockchain e as escrituras da cobertura no Itaim Bibi. O senhor vai apresentar isso à polícia, chefe? A polícia apenas prende o corpo, Carlos. Eu vou destruir a alma dela. Semana que vem é o 50º da senhora Valéria no Hotel Fazano. Ela quer uma festa inesquecível. Eu sou o patrocinador principal. Vou garantir que o show seja exibido nos telões principais durante a hora do brinde. Ela vai soprar as velas do bolo, iluminada pelo fogo da própria ruína. O salão principal do Hotel Fazano, no coração dos jardins, estava decorado para simular o interior de um palácio europeu.
Eram 21 horas do sábado, que marcaria o cinquentenário de Valéria. Lustres de cristal bacará pendiam do teto, derramando uma luz quente e dourada sobre 300 convidados, que representavam o PIB e a elite social de São Paulo. O cheiro de orquídeas brancas misturava-se ao aroma de trufas e champanhe Dom Perignon, que fluía sem limites nas bandejas de prata dos garçons. Na entrada, um painel de flores formava o número 50. Valéria estava posicionada ali, recebendo os convidados. Ela vestia um longo de alta costura, cravejado de cristais Swarovski, que abraçava o seu corpo com a arrogância de quem achava ter vencido a vida. O rosto, paralisado pelas injeções de toxina botulínica que o dinheiro dos filhos pagou, exibia um sorriso radiante. Ela era a viúva sofredora, que, através da resiliência, alcançou a glória. Eu entrei no salão usando um smoking clássico, com a postura reta de quem carrega não apenas o peso de um império, mas a chave de uma guilhotina. Ao meu lado, um passo atrás, estava Carlos, o meu diretor de inteligência, carregando a sua discreta pasta de couro. Quando Valéria me viu, ela abriu os braços, a falsidade vazando pelos poros. "Fernando! Meu cunhado amado, o patriarca desta família!" Ela exclamou, beijando o meu rosto. O perfume francês dela era enjoativo. "Você não sabe como eu estou feliz. A sua generosidade em organizar tudo isso, o seu irmão estaria tão orgulhoso de nós. Nós superamos aquele tombo terrível do mercado asiático, não é? A família unida vence tudo. A audácia do parasita é uma força da natureza." Ela estava zombando de mim na minha cara, esfregando a mentira do crash das criptomoedas, certa de que eu assinaria o cheque para repor os 10 milhões na segunda-feira. "A família é a única coisa que não tem preço, Valéria", eu respondi, a minha voz nivelada, polida como a lâmina de um machado antes da execução. "E o que você fez pelo futuro das crianças será eternizado esta noite. Eu garanto que São Paulo inteira lembrará da sua festa." Ela sorriu, embriagada pelo próprio ego, sem captar o duplo sentido letal. Caminhei pelo salão até a mesa principal. Lá estavam eles, Pedro e Sofia. 18 anos, os olhos brilhantes de expectativa, vestidos com roupas de gala, o sangue do meu irmão caçula. Eles vieram me abraçar. "Tio Fernando!" Sofia disse, apertando-me. "Obrigada por proporcionar isso à minha mãe. Ela sofreu tanto depois que o papai morreu. Ela merece ser feliz." Senti um nó metálico no estômago. A inocência deles era a verdadeira vítima daquela noite. "Vocês dois são o legado do pai de vocês", eu disse, segurando os ombros deles. "Lembrem-se de uma coisa. A verdade pode queimar como fogo, mas é a única coisa que constrói alicerces que não desmoronam. O futuro de vocês está seguro. Eu prometi ao meu irmão, e a minha palavra não curva para ninguém." Durante o jantar, sentei-me à cabeceira da mesa de honra. Observei o ecossistema do salão. As amigas de clube de Valéria, os cirurgiões plásticos, os advogados, as socialites. E então, os meus olhos o encontraram. Numa das mesas laterais, discretamente afastado dos holofotes familiares, estava Renan, o personal trainer, o gigolô de luxo. Ele vestia um terno alugado que apertava nos braços anabolizados, bebendo champanhe com a postura relaxada de um dono de casa. Valéria não resistiu à tentação de trazer o troféu para a própria coroação. Ela deve ter inventado para as amigas que ele era um consultor financeiro ou um amigo distante. Ele sorria, olhando para o salão, calculando quanto daquele luxo ele iria sugar nos próximos anos. Ele não sabia que a corda já estava no pescoço dele. Horas antes da festa, os meus advogados haviam protocolado na Justiça Federal um pedido de sequestro de bens com base em lavagem de dinheiro e estelionato.
O Porsche Cayenne e a cobertura no Itaim Bibi, comprados com o fundo fiduciário roubado dos órfãos, já estavam com bloqueio judicial eletrônico. O castelo de areia do garoto de programa já estava desmoronando. Ele apenas não tinha olhado para o celular ainda. Às 23h30, o mestre de cerimônias do Fazano pediu a atenção de todos. As luzes principais do salão foram suavemente abaixadas. O som do piano cessou. 4 grandes telões de LED de altíssima definição, posicionados nos cantos do salão, acenderam-se com um fundo negro e o brasão da família Siqueira em dourado. Era a hora dos discursos, a hora do abate. Valéria subiu ao pequeno palco montado no centro da pista de dança. Ela segurava uma taça de cristal banhada pelo foco de luz branca. Ela fingiu enxugar uma lágrima antes de começar a falar no microfone. Meus amigos, minha família... A voz dela embargou teatralmente. 50 anos, meio século de lutas, de amor e de superação. Quando eu perdi o meu marido, o chão sumiu. Mas eu tive que ser forte pelo Pedro e pela Sofia. Eu tive que ser a leoa que protege a própria cria. E hoje eu celebro a vitória de uma mãe que nunca desistiu de lutar pelo futuro dos filhos. O salão irrompeu numa salva de palmas estrondosa. As dondocas enxugavam os olhos. Renan, na mesa lateral, sorria de forma cínica, levantando a taça para a sua provedora. Valéria virou-se na minha direção, o sorriso de predadora intacto. E agora, eu gostaria de chamar ao palco o homem que é a rocha desta família, o homem que me apoiou quando os ventos, os da nova economia, foram cruéis conosco. Fernando Siqueira, o patriarca. Por favor, Fernando, venha fazer o brinde de honra. As palmas recomeçaram. Eu levantei-me lentamente. Abotoei o botão do meu smoking. Caminhei pelo salão com passos medidos e pesados. Não havia pressa. O executor nunca corre em direção à forca. Subi ao palco. Valéria me entregou o microfone com um sorriso triunfante, esperando que eu anunciasse publicamente a reposição dos 10 milhões perdidos. Fiquei de frente para os 300 convidados. O silêncio era absoluto. Olhei para Carlos, escondido na penumbra da cabine técnica do salão. Dei o sinal afirmativo com um leve movimento de cabeça. 50 anos. A minha voz, grave e friamente equalizada pelas caixas de som do hotel, rasgou o silêncio. Uma idade que deveria representar a sabedoria. Valéria falou sobre ser uma leoa, sobre proteger a cria e sobre os ventos cruéis da nova economia que supostamente lhe roubaram as economias numa fatalidade virtual. Mas no mundo dos negócios, na vida real, a volatilidade não tem rosto. A fraude, por outro lado, deixa assinaturas, IPs e recibos de cartórios. Valéria piscou, a testa franzindo levemente por baixo das camadas de maquiagem. O sorriso dela vacilou 1 milímetro. O que você quer dizer, Fernando? Ela sussurrou, afastando o microfone da boca. Eu a ignorei. Virei o meu rosto para os telões de LED. A atenção dos senhores para as telas, por favor. Os telões deixaram de exibir o brasão dourado. Uma luz fria de tecnologia forense tomou conta das paredes do Fazano. Apareceu a imagem em alta resolução de um laudo médico com timbre de uma clínica em Zurique, Suíça. A matemática de uma traição começa com a mentira documental. Eu disse-o, apontando para o laudo. O fundo fiduciário que eu criei para garantir que os filhos do meu irmão pudessem frequentar Harvard ou Stanford era blindado. Apenas laudos de doenças graves justificariam saques antecipados. A mãe leoa apresentou estes laudos, doenças autoimunes, fictícias, assinaturas de médicos que não existem. A imagem mudou. Um extrato do Banco de Delaware, detalhando dezenas de saques ao longo de 18 meses. 10 milhões de reais retirados sob o pretexto da doença. O meu departamento de inteligência rastreou o dinheiro.
Valéria jurou, chorando no meu escritório, que esse dinheiro havia sumido num creche de corretora de criptomoedas na Ásia. Uma mentira pensada para enganar um velho que não entenderia de tecnologia. A multidão começou a murmurar. O clima de festa congelou. A tia do meu irmão cobriu a boca com a mão. Pedro e Sofia, sentados na frente, olhavam para os telões com uma confusão crescente que rapidamente se transformava em horror puro. Valéria entrou em pânico. Ela avançou na minha direção, tentando agarrar o meu braço. Fernando, pare com isso agora. O que você está fazendo? Isso é uma festa de família. Desliguem os telões. Eu não me movi. A minha voz continuou imutável no microfone. O dinheiro não foi para a Ásia. O dinheiro da faculdade e do futuro dos 2 órfãos do meu irmão foi lavado em misturadores de blockchain e transferido para contas correntes nacionais. O telão deu um zoom agressivo. As tabelas financeiras desapareceram, substituídas pela foto do rosto do jovem personal trainer Renan sorrindo ao volante do Porsche Cayenne. Ao lado da foto, o endereço e a escritura pública da cobertura duplex no Itaim Bibi. O salão arfou. Os sussurros tornaram-se exclamações de choque. O dinheiro das crianças foi utilizado para comprar uma cobertura de 6 milhões de reais e um Porsche Cayenne 0 quilômetro. Bens colocados em nome do senhor Renan Ávila, um gigolô de luxo e consultor de lifestyle, que por uma coincidência cínica está sentado exatamente ali. Apontei o dedo na direção da mesa lateral. Um foco de luz de palco disparou do teto, cortando a penumbra e iluminando violentamente a mesa de Renan. O garoto de programa piscou, ofuscado, o copo de champanhe tremendo na mão. Centenas de rostos da alta sociedade viraram-se simultaneamente para ele, com olhares que variavam do asco absoluto à incredulidade. Ele parecia um rato flagrado no meio de uma cozinha limpa. Valéria estava desmoronando no palco. Ela agarrava o próprio vestido, a respiração hiperventilando, o rosto vermelho sob a luz branca. É mentira. É uma montagem. Ele me odeia. Ela guinchou, o verniz de mulher refinada, completamente destruído pela exposição pública da sua escória moral. Ele está forjando isso para não pagar a herança. Eu sou a mãe deles. Você perdeu o direito de usar a palavra mãe no dia em que falsificou o câncer no seu filho para financiar o Porsche de um amante, Valéria. A minha voz trovejou no salão, silenciando o histerismo dela com a autoridade de um patriarca. Mas não se preocupem, senhores convidados. Ninguém precisa acreditar apenas em gráficos bancários. A tecnologia nos permite escutar a alma das pessoas. Fiz o último sinal para Carlos. A foto de Renan no telão desapareceu. Uma onda sonora verde começou a oscilar na tela negra. Era a gravação do rastreador militar, oculto sob o assoalho do carro, na Avenida Europa. O som captado era cristalino, limpo da estática. A voz de Valéria ecoou pelos 4 cantos do fazano, rebatendo nos lustres de cristal e aniquilando qualquer chance de defesa. Amor, você tinha que ver a cara do Fernando. Eu juro. Eu chorei tanto que quase estraguei os meus fios de PDO. O velho dinossauro engoliu a história da corretora inteirinha. Ele é muito antiquado, não entende nada de tecnologia. Ele vai cobrir os 10 milhões das crianças. A gente está livre, Renan. O dinheiro do Pedro e da Sofia já garantiu a nossa cobertura. Nós ganhamos na loteria 2 vezes. O silêncio que se abateu sobre o salão de festas após o áudio terminar era radioativo. Não havia mais murmúrios. Havia apenas a repulsa silenciosa, profunda e devastadora de 300 membros da elite julgando uma predadora exposta. As amigas de clube de Valéria olhavam para o chão, envergonhadas pela associação. Sofia, a minha sobrinha, levantou-se da cadeira, em prantos, as lágrimas manchando a maquiagem juvenil dela. O choro dela
Não era de escândalo, era de um coração despedaçado ao ouvir a própria mãe rir de ter roubado a herança dela. Pedro, ao lado da irmã, olhava para a mãe com um ódio frio e silencioso que o pai dele nunca teve, mas que o sangue Siqueira, de alguma forma, despertou nele naquele instante. Sofia, Pedro! Valéria choramingou, ajoelhando-se no palco, a dignidade reduzida a pó. Filhos, não acreditem nele. Era uma piada. Eu só queria proteger vocês do sistema bancário. Fique longe deles, eu ordenei. A voz contendo a força de 1000 caminhões a diesel, freando ao mesmo tempo. Apontei para os seguranças do hotel no fundo da sala, que já haviam sido previamente orientados pela minha equipe. Retirem as crianças do salão e levem-nas para o carro blindado na garagem, imediatamente. Elas não precisam ver o resto desse lixo orgânico ser recolhido. Enquanto os meus seguranças escoltavam os meus sobrinhos aos prantos para a segurança, Renan, no fundo do salão, tomou a pior decisão da noite dele. Percebendo que o castelo ruiu, ele levantou-se de supetão, jogou a taça de cristal na mesa, estilhaçando-a, e correu em direção à saída de emergência. A covardia do gigolô, abandonando a provedora no palco, enquanto tentava salvar a própria pele. Ele abriu a porta dupla de carvalho com violência, esperando encontrar a rua vazia, mas ele não encontrou o ar da noite. Ele encontrou o emblema dourado no peito de um delegado da Polícia Federal. 4 agentes federais, armados e vestindo coletes táticos por cima das roupas escuras, entraram no salão do Fasano de forma orquestrada. O salão abriu espaço para eles como o Mar Vermelho. A alta sociedade tem fobia de distintivos federais. O delegado caminhou até a beira do palco, segurando um mandado impresso. Valéria Siqueira e Renan Ávila. A voz do delegado era burocrática e pesada, selando o caixão que eu havia construído. A Polícia Federal de São Paulo, em cooperação com as autoridades financeiras, expede ordem de prisão preventiva para ambos pelos crimes de lavagem de capitais, estelionato continuado, falsidade ideológica internacional em laudos médicos e fraude contra o sistema financeiro nacional. As ordens de bloqueio da cobertura no Itaim Bibi e da frota de veículos já foram executadas pelo juízo na tarde de hoje. Por favor, coloquem as mãos para trás. Valéria soltou um grito gutural, rasgando as cordas vocais. Ela se jogou no chão do palco do Fasano, agarrando-se às cortinas de veludo. O vestido de alta costura rasgou nas bordas quando o agente federal a puxou com técnica policial. O clique frio e metálico das algemas, fechando-se nos pulsos finos dela, sobrepôs-se a qualquer música que tocou naquela festa. Renan, que havia sido prensado contra a parede pelos outros agentes, também foi algemado. Ele não gritava. Ele chorava de pavor, ciente de que, no sistema prisional comum, o corpo escultural de um gigolô de luxo era uma moeda de troca terrível. Eu assisti de pé no palco, enquanto a mãe que trocou o futuro dos filhos por luxo sujo era arrastada para fora da própria festa de cinquentenário. O letreiro de LED no teto, que exibia Valéria 50 anos, iluminou a caminhada da vergonha dela, sob os olhares de 300 juízes silenciosos. 14 meses se passaram desde a noite no Fasano. O sistema judiciário não tem paciência com falsificadores de laudos médicos internacionais. O juiz federal negou todos os pedidos de habeas corpus. Valéria foi condenada a 18 anos de prisão, sem dinheiro, com os bens congelados e depois leiloados para restituir os fundos furtados. Ela teve que ser defendida pela Defensoria Pública. Dizem que a ex-socialite dos Jardins, hoje, varre o pátio da penitenciária feminina. A pele envelhecida pelo sol, o botox há muito dissolvido pelo tempo e pela miséria, lembrando todas as noites do momento em que o telão piscou na festa da vida dela. Renan está cumprindo a pena
num presídio superlotado no interior. O luxo dele evaporou junto com as ilusões da provedora. A Siqueira Logística continuou a sua expansão avassaladora. Os meus sobrinhos, Pedro e Sofia, vieram morar comigo na minha cobertura. A terapia intensiva foi essencial para lidar com a traição materna, mas o sangue do meu irmão sobreviveu. O fundo fiduciário de Delaware foi reconstituído integralmente com os bens apreendidos dos golpistas, e eu repus a diferença do meu próprio bolso na manhã seguinte à prisão dela. O futuro deles sempre esteve seguro comigo. A execução pública era apenas o remédio necessário para erradicar a infecção da família. Hoje à tarde, de pé no meu escritório, com vista para os faróis da Avenida Faria Lima, assino a autorização de matrícula de Pedro na Faculdade de Engenharia da Universidade da Pensilvânia. Aos 53 anos, eu ratifico o meu teorema da sobrevivência urbana. Os golpistas jovens e as parasitas, obcecadas por estética, cometem sempre o mesmo erro de cálculo fatal. Eles olham para a idade e para a discrição e confundem prudência com senilidade. Eles acham que um roubo cibernético não deixa digitais, ou que o silêncio de um empresário conservador significa fraqueza. Mas a verdade é que o predador não perde a audição quando envelhece, ele apenas aprende a ouvir em frequências que os ignorantes desconhecem. E quando ele escuta o inimigo rir da sua idade e zombar do sagrado, ele não atira no escuro. Ele aluga a melhor suíte, patrocina a festa, serve o melhor champanhe e deixa o traidor erguer a própria taça do veneno para celebrar a ruína sob os holofotes em alta definição da justiça, até mais.